Fala família, seja bem-vindo aí novamente ao canal. Vamos para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Leandro Terra. Hoje eu quero falar sobre perdão, mas espera aí, eu não estou falando sobre você perdoar as pessoas não. Estou falando sobre o perdão próprio, você se perdoar a si mesmo. Quem tem dificuldade de perdoar a si mesmo? Você erra com alguém, você vacila, ou você dá um mole com o seu cônjuge, você dá um mole com o seu casamento, seu emprego, perde seu casamento, perde seu emprego, perde sua namoradinha, e você fica pensando assim, caraca, que vacilo que eu dei, por que eu fiz isso, tal, se eu pudesse voltar ao tempo. Quem já passou por isso, não consegue se perdoar, fica se acusando. Esse vídeo é pra você, só fica até o final do vídeo pra você entender tudinho. E a única coisa que eu te peço é que se você gostar do vídeo, já se inscreve no canal, deixa um joinha e comente alguma coisa, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Perdoar-se a si mesmo é um processo necessário e desafiador, porque não é fácil. É tão difícil quanto você perdoar alguém. A gente tem essa dificuldade, né, de reconhecer nossos erros e até mesmo diante de nós mesmos. Uma das coisas que eu percebo muito é que às vezes a gente peca, a gente faz coisas erradas, a gente pede perdão a Deus, Deus nos perdoa, mas a gente mesmo fica com essa dificuldade de nos perdoar. E imagine perdoar o próximo. Se a gente já sente dificuldade de nos perdoar, ficar se acusando do mole aqui dentro, imagine o próximo. Então a gente tem que quebrar isso, cara. Isso é muito desafiador. A gente tem que aprender a parar de nos julgarmos, de ficar nos condenando pelos nossos próprios erros. E se você tem essa dificuldade, se você sabe que você fica se acusando, fica se culpando, você não está sozinho não. Eu passo por isso muitas das vezes, só que assim, eu já tenho algumas táticas que eu aprendi com o livro, conversando com pessoas mais maduras, de entender que eu sou falho, que eu sou ser humano, eu vou falhar com as pessoas. Tem uma coisa que me irrita é quando eu dou mole com alguém, como eu estou conversando, falo alguma coisa que eu machuco as pessoas sem querer, eu fico pensando comigo, por que eu falei aquilo? Mas não adianta, eu já entrei em crise de evitar de conversar, de evitar de falar para não machucar as pessoas, mas não adianta, às vezes a gente vai soltar alguma coisa. Você precisa ter autocompaixão, você precisa entender que você tem essa falha, essa dificuldade, você tem que trabalhar isso no teu coração. Porque se você não trabalhar isso, você vai fazer igual eu lembro que eu falei que fiquei sem falar com as pessoas, evitava conversar, falar, bater papo com medo de errar, de machucar as pessoas. Eu tive essa crise, mas fui com pessoas. Tem pessoas que têm isso em relação a trabalho, a curso. Eu conheço pessoas que fez 2 anos de um curso, quando chegou na prática lá para trabalhar, no dia a dia com as pessoas, não conseguiu, porque achou que não ia desenvolver. E ficava se cobrando, se culpando, porque não conseguia ter coragem de ir lá encarar. E para você conseguir vencer isso, você precisa reconhecer qual é o teu problema. Qual é o erro, a tua falha, o que você tem que te trava. No caso dessa pessoa, ela achava que ela não era capaz de se desenvolver. Só que ninguém já começa assim, 100%. Se você faz uma faculdade de administração, você vai passar pela fase do estágio, depois você vai para uma empresa, vai pegar pessoas mais experientes, vai te ensinar. Se você é um vendedor, você vai treinar ali com os vendedores mais experientes, vai perder venda no início, mas depois você vai pegar experiência. E é assim que funciona, só que essa pessoa não quis passar por esse período, já queria ser top, né? Só que não conseguia, porque tinha que passar esse processo, então esse era o erro dela. Ela não entendia isso, ela não reconhecia, mesmo quando a gente falava. Então você tem que entender o que é o erro, o que está te travando. No meu era o medo de decepcionar as pessoas. Eu tenho esse problema, até hoje quando eu tô vendo assim, um debate, alguma coisa que eu vejo que uma pessoa tá falando um monte de besteira, já tá, sabe, machucando outra pessoa, aquilo já começa a me irritar, a vontade de falar assim, para de falar, cara, tá indo por outro caminho. Mas não tem como evitar, a gente é ser humano. E o problema disso é o nosso perfeccionismo, a questão de querer ser perfeito, de fazer tudo certo. E nisso você acaba criando uma crença limitante sobre você. Você começa a se achar que não é capaz de fazer as coisas e então fica travado como essa pessoa do curso que eu citei. Uma outra coisa que você tem que colocar na sua cabeça é você aceitar as imperfeições. Aceitar que você é um ser humano, que você está sujeito a falha, a erros, e que você não é perfeito, que ninguém é perfeito, e a gente tem que pegar nossos erros e transformar em experiências. Porque isso faz parte da experiência humana, e você é humano, não tente fugir disso. A própria Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a bênção. O que isso quer dizer? Que se você errou demais, cometeu muitos pecados, o perdão de Deus sobre a tua vida é maior. Por exemplo, se eu roubei e pedi perdão a Deus, eu tenho um testemunho e falo assim, eu já fui um ladrão, e hoje eu me arrependo, eu já paguei, já fui preso e tal, e eu aconselho o jovem a não fazer isso. Agora, se chega um cara que fala assim, eu já matei, já sequestrei, já roubei, já fiz isso, aquilo, o erro dele é maior. Se ele já pagou tudo aquilo para a sociedade e pediu perdão a Deus, Deus perdoou ele, ele teve bênçãos de Deus maior sobre a vida dele, misericórdia de Deus maior sobre a vida dele. Porque ele errou mais do que eu, então ele teve mais perdão de Deus. E com você a mesma coisa, quanto mais você errar, mais você vai se perdoar. E aprendendo sempre com seus erros, porque lá na frente vai surgir pessoas no seu caminho que vai precisar da sua ajuda. E você vai ter que ajudar essas pessoas.
Um exemplo disso é esse canal. Eu tô começando esse canal novamente. Antes dele eu tinha um canal de filme, já tinha mais de 1.000 inscritos, só que eu não quis continuar porque eu já tava ficando doente com aquilo, já tava quase monetizando, mas eu não parava de assistir filme e série, eu já nem tinha mais prazer, eu só queria assistir o filme e a série para poder comentar. Então o meu emocional já não tava bem, já estava falhando, só ficava vendo filme, não estava deixando de fazer outras coisas. Quando eu não estava assistindo filme na televisão, estava assistindo filme no celular, já estava deixando de brincar com a minha filha, de dar atenção para minha mulher, então eu vi que não estava sendo bom. Eu peguei, desfiz o canal, desisti desse negócio de YouTube, só que eu falei, não, vou voltar. Eu acredito que eu tenho algum tipo de conteúdo para passar para as pessoas. E vou voltar a fazer esses vídeos. Só que com uma experiência diferente, não estou ansioso, não estou trazendo para o meu coração, não estou focado só nisso. Eu pego, gravo o vídeo e acredito que esse vídeo vai surtir efeito na vida de cada pessoa que pegar para assistir. Mas eu aprendi com o meu erro lá de trás. Eu não fiquei mais só focado, não, vou fazer, vou monetizar aquilo tudo. Eu faço o vídeo, boto na plataforma e acabou. Não deixo mais a ansiedade me consumir. E isso foi o quê? Foi uma aprendizagem. Eu fiquei me culpando bastante quando eu terminei o canal. Por que eu fiz isso? Por que eu desisti? As pessoas falam assim, caramba, eu já estava monetizando e tal. Me senti culpado demais. Mas depois parei, refleti, falei, não, foi bem. Foi o melhor para minha mentalidade, para o meu eu, para o meu emocional. Peguei, cancelei e aprendi com meus erros. E estou reiniciando novamente. Então, para me ajudar, já se inscreve nesse canal novo, que toda semana eu boto vídeo aqui para você, tá ok? Então, a dica é, pegue seus erros e invista para o seu futuro. E não tem erro, meu camarada, é simples. Você errou, você deu um vacilo, você falou diferente com alguma pessoa, não fique se acusando. Olha no espelho e fala assim, cara, eu te perdoo porque você é ser humano, você vacilou feio, hein? Falou que não deveria, mas eu te perdoo. E se tiver que chegar até uma pessoa e pedir perdão, chega da pessoa, pede perdão também. Mas não deixa a pessoa ficar te acusando também, não. Nem você se acuse e nem deixe ninguém te acusar. Chega diante de Deus e fala, Deus, olha só, eu pequei, eu fiz isso aqui, eu errei, eu sou cabeça dura mesmo. Desculpa pelo meu vacilo, me perdoa, seja comigo, me ajuda, Ele vai te ajudar. Trate você com compaixão, com bondade, da mesma forma que você trataria um amigo. Alguém que você gosta, que deu um escorregão, deu um vacilo contigo e te pediu desculpa, você gostar tanto daquela pessoa que perdoou ela, faz a mesma coisa com você, se perdoe, cara. Se errou, bola pra frente, tu vai ter oportunidade de fazer coisas melhores e vai errar também, vai ter outras oportunidades e assim é a vida. Para de ficar murmurando, para de ficar reclamando, para de ficar se acusando. Não fique se condenando por alguma coisa que você fez ou deixou de fazer, cara. Se liga. Começa a falar gentilmente com você mesmo. Fala dos seus projetos, fala que você é capaz, que você acredita que você pode fazer. Seja gentil com você mesmo. Se olhe no espelho, se elogie. As pessoas podem te chamar de feio, pode falar o que for. Você tem que olhar pra você e falar assim, não, eu sou assim. Eu posso ser um feio, mas sou um feioso legal. Eu me lembro nitidamente na minha época de solteiro que tinha uma garota que tava conversando com uns amigos meus, tal, e um amigo meu foi e falou assim, o que você acha do fulano de tal? Porque eu tava interessado em uma delas, né? E pedi pra ele falar. E o que ele trouxe pra mim foi que ela falou assim, ele é um feioso legal. Por quê? Eu tenho a noção que meu nariz é grande, meu olho é grande, eu não sou nenhum Tom Cruise da vida. E como eu não era bonito e andava com pessoas que tinham aparências físicas melhores que a minha, então eu me tornava simpático, brincalhão, e eu conquistava muita gente assim, na forma da brincadeira, aquilo tudo. Eu era o feioso legal. Seja legal com você também, seja feioso legal contigo. Não fique se julgando por nada. Fez uma prova, não passou, não se acuse, estuda, tenta de novo. A prova da autoescola na época, eu lembro que eu fiz, não passei, fiquei um tempão sem fazer de novo, mesmo depois de um conselho de um amigo meu que tinha acabado de tirar a carteira. Ele falou, se você não passar, vai lá, paga o tudo e faz de novo. O que eu fiz foi totalmente o contrário do que ele falou, fiquei um tempão, aí depois de um bom tempo, eu falei, não, tem que tirar essa carteira, tal, não sei o quê. Tinha um instrutor que era amigo meu, ficava em cima de mim, e na época ele foi e me ajudou, e eu tirei a carteira. Eu ficava me acusando porque eu dei um mole no perfeccionismo. Eu saí da baliza, era só parar o carro meio torto mesmo, ligar e ir pro percurso. Eu quis ajeitar o carro. Nisso que ajeitei, eu bati no cone, ou seja, fiquei eliminado logo na hora. E aquilo ali foi mortal na época pra mim. Eu era muito jovem, né? Não aceitava perder daquele jeito. Fiquei me acusando por um bom tempo. Já poderia estar com a carteira um tempão, mas ficava me acusando por causa do meu erro. E toda vez que alguém tocava de autoescola comigo, eu ficava falando desse meu erro. Até que teve um dia que alguém chegou e mudou minha mentalidade. Deus sempre bota pessoas no nosso caminho para nos ajudar, para nos tirar daquele ciclo, sabe? Daquele foco negativo que a gente fica. Então fica ligado com as pessoas que entram no teu caminho para te ajudar. Aceite ajuda, não seja orgulhoso.
Cuide de você, aproveita essas pessoas que estão em volta de você, cuida do seu mental, do seu intelecto, da sua saúde, faça aquilo que você gosta, ri, brinca, sorria mesmo, encarna nas pessoas na forma sadia, sutil, né? Deixa as pessoas te encarnar, brincar contigo também, sorria para as pessoas, não seja carrancudo, antipático. Isso daí é uma das coisas que eu luto muito, porque eu sou muito introvertido, às vezes eu não quero brincadeira, quero ficar na minha, quero ficar assistindo filme, jogando videogame, lendo livro, mas a gente não pode se isolar numa toca, a gente tem que estar ali conversando com as pessoas. E como eu trabalho com pessoas o dia todo conversando, isso me ajuda bastante. E nessas conversas eu adquiro bastante coisa, eu também passo bastante coisa para essas pessoas. É assim que funciona o mundo, é assim que funciona a nossa vida. E lembre-se, o caminho para o auto-perdão é uma jornada que cada pequeno passo conta. Cada passo pequeno que você dá, conta. Então, não se esqueça disso, beleza? E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai surtir um efeito na sua vida. E se você sabe de alguém que está precisando de ouvir essa mensagem, envie essa mensagem para essa pessoa também. Mas antes de se enviar, se inscreve no canal, deixa um comentáriozinho, deixa um joinha, vem fazer parte da família, porque toda semana eu estou botando vídeos aqui. Toda semana, de 1 a 2 vídeos, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, tem outros aí na plataforma, se caiu aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, tá bom? Vem fazer parte da família. E o mais importante, fica com Deus.